Boa noite, sejam muito bem-vindos todos. Esse é o nosso terceiro encontro deste ano de 2022. Estamos chamando esses encontros Rumo ao Novo Homem. É um texto de Efésios 2, versículo 15, bem conhecido, mas a verdade ainda está penetrando nos nossos corações. Nós estamos estamos caminhando rumo ao novo homem. Isso é uma verdade que Paulo expressa em Efésios 2. A Bíblia fala muito sobre judeus e gentios. Às vezes as pessoas não param para pensar em como que esse conjunto forma esse novo homem. Durante muitos séculos, antes da vinda de Jesus, eram só judeus. Se algum gentio, algum não judeu quisesse fazer parte do povo de Deus, tinha que se tornar um judeu, como fez a Ruth, Raabe e outras pessoas no Antigo Testamento. Depois da vinda do Messias, estavam juntos, as portas foram abertas para os gentios entrarem no corpo do Messias. Só que depois de algum tempo, houve uma ruptura, e durante muitos séculos da história, se algum judeu quisesse fazer parte da igreja, ele tinha que se tornar um gentio. E nós estamos caminhando rumo ao novo homem com judeus e gentios, cada um mantendo sua identidade, assim como o homem e a mulher formam a família, mantendo suas identidades. Judeus e gentios formam juntos. Existe algo que Deus planejou, que é maravilhoso, que é perfeito, que se chama mutualidade. Existe uma mutualidade na família, existe uma mutualidade no corpo de Cristo. E nós estamos buscando essa mutualidade, o reconhecimento da identidade, da contribuição dos judeus e também o reconhecimento do papel dos gentios. E como nós sabemos, Romanos 11 fala muito sobre isso, a oliveira, saem os galhos, entra outros galhos, não é para nenhum ficar arrogante. Então, Deus tem algo muito maravilhoso preparado, e no final, Paulo fala, tanto em Romanos quanto em Efésios, de um mistério. Ele fala de uma plenitude que vai acontecer entre judeus e gentios juntos. Então, esses encontros que nós estamos fazendo, esse é o terceiro aqui de 2022, nós estamos não só por curiosidade ou por querer conhecer, ouvir alguma coisa. Nosso papel aqui não é um papel passivo, nós estamos procurando nos aproximar, judeus, congregações messiânicas, cristãos, estamos procurando nos aproximar, nos amar, nos apoiar e caminhar para uma unidade que só Deus pode fazer, mas nós estamos nos expondo para isso. Daqui a pouco vamos apresentar nossos queridos irmãos de Curitiba. Temos um casal que são líderes de uma comunidade messiânica em Curitiba. Já já vamos apresentá-los. Vamos orar agora para que o Senhor esteja conosco nesse momento, que seja um momento rico, que seja um momento realmente de aproximação e de união, e que o Senhor possa abrir o nosso coração uns para os outros. Antes de poder nos unir, nós temos que nos conhecer. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco daquilo que Deus tem feito na vida desses irmãos queridos de Curitiba. Então, vamos colocar nossos corações diante do Senhor nesse momento. Senhor Deus, Pai eterno, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem um plano de redenção tão maravilhoso e que nós fomos chamados para fazer parte disso, não só como aqueles que estão sendo resgatados, mas estamos sendo também chamados para fazer parte de uma noiva, de uma comunidade, de uma cidade, de
de um novo homem. Nós estamos sendo chamados para entrar nesse plano maravilhoso que o Senhor tem para ainda alcançar muitas pessoas, tanto judeus quanto não judeus, e para consumar todas as coisas, formar essa oliveira unida, ter uma plenitude com as contribuições de cada parte. Nós queremos ver isso acontecendo. E hoje à noite nós estamos dando esse espaço. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está chegando, por cada pessoa que vai acompanhar esta noite ao vivo e também outros que vão poder assistir depois. Que esse testemunho, que esse intercâmbio, que essa contribuição mútua possa ser um testemunho e ser algo que vai contribuir para esse plano. E, ó Deus, nós queremos crer, afirmar nossa convicção e nossa fé na obra que o Senhor fez na cruz, para derrubar todas as paredes de separação, todos os obstáculos, todas as barreiras do nosso coração, nossa independência, nossa arrogância, nossa falta de humildade, tantas coisas que impedem a formação deste novo homem. Nós queremos nos submeter e aceitar a tua obra na cruz. Muito obrigado, Senhor, porque por tua obra nós estamos aqui, ainda que seja virtualmente, mas estamos aqui nos unindo nesta noite para celebrar e para participar dessa obra que o Senhor está fazendo. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre toda esse tempo juntos, sobre toda essa entrevista e tudo que vai ser falado. Pedimos isso em nome de Yeshua. Amém. Para mim, uma grande alegria apresentar o Rosh Jair, que Rosh significa, para aqueles que não sabem, cabeça da comunidade, ou líder também. Mas Rosh Jair e a Estela, porque são amigos de mais de 25 anos, mais ou menos, não é? E andamos juntos já há muito tempo, e eu queria... Hoje à noite, com Estela e Jair, nós tingimos um pouquinho na história das comunidades judaicas aqui no Brasil, porque quando nós nos conhecemos, ninguém falava, nos anos 90, ninguém falava sobre Israel. Sim, tinha grupos indo para Israel em peregrinação, mas ninguém falava muito sobre a visão profética, a importância do povo judeu. Então, nós aqui em Curitiba, todo mundo que queria cantar hebraico e cantar sobre Israel e esses hinos gostosos, então nós estávamos juntos, começamos junto. Hoje à noite temos Simone, que estava junto conosco nesse período, e outros irmãos. Nós era uma congregação que simplesmente surgiu. E daí foi Deus chamando Jair e Estela de formar uma congregação mais formal e realmente existir como igreja. E eles, nos primeiros anos, começaram aqui em nossa casa. E nós como irmãs, nós tínhamos contato com grupos messiânicos, judeus messiânicos, desde os anos 70, em Israel, porque a nossa irmandade tinha contato com Benjamin Berger e Ruben Berger e os irmãos lá em Israel. Mas aqui no Brasil eu acho que naquela época só Daniel Woods estava servindo o Senhor como judeus messiânicos em São Paulo. Mas aqui em Curitiba não tinha. E Deus colocou no meu coração que, no plenitude do tempo, quando chegou o momento certo, que os judeus messiânicos vão surgir e começar aqui em nossa casa, na pequena Canaã. Isso realmente aconteceu, que o primeiro ano, então eles reuniram aqui em casa, e foi um momento, foi um tempo muito, muito gostoso de aprender. E nós, através do Marcelo Guimarães, veio, antes de ser rabino, também ele veio,
e nós identificamos imediatamente sobre a importância de Israel e essa união entre judeus e gentios no Messias. Então, é uma alegria de estar com Jair e Estela. Jair, daqui a pouco. Então, nós queremos aprender um pouquinho sobre a congregação deles aqui em Curitiba, que existe já há 20 anos. A Kehilat Sarel, ou Congregação Judaica Messiânica Sarel, ela foi fundada no dia 12 de fevereiro de 2002, com a presença dos rabinos Yosef Shulam, que é líder lá responsável pelo Ministério Netivia Bible Instruction Ministry de Jerusalém e Israel, que é o Ministério de Ensino Bíblico, né, lá em Jerusalém e Israel, e também o rabino Marcelo Miranda Guimarães, que é líder do Ministério Ensinando de Sião na cidade de Belo Horizonte. Atualmente eles são os nossos conselheiros, inclusive a visão, a restauração das raízes bíblicas e judaicas da fé, veio o que temos aprendido também, claro, através das escrituras, mas eles também nos têm passado essa visão que nós abraçamos aqui na cidade de Curitiba também. Eu creio que o principal propósito da fundação de uma congregação judaico-messiânica em Curitiba foi uma resposta a um chamado específico do Eterno para as nossas vidas. Porque a congregação Sarel não foi planejada por nós, mas as coisas foram acontecendo de uma forma natural. E nós temos a convicção da importância da convivência de judeus e não-judeus como um só no Messias de Israel. O livro de Efésios, capítulo 2, explica muito bem essa passagem, né? Essa migração, digamos assim, dos gentios que estavam afastados, antes sem Yeshua, distantes da comunidade judaica, eles estavam longe, né, distante das promessas, das alianças que o Eterno prometeu a Abraão, e em Yeshua eles se aproximam da comunidade de Israel e são considerados concidadãos dos santos, dos justos. É importante salientar que o contingente das congregações judaico-messiânicas no Brasil não é na sua maioria de judeus vindos de sinagogas tradicionais ortodoxas, mas de descendentes de judeus que têm descoberto as suas origens e têm também um chamado para retorno, assim como de gentios que amam a Torá, que amam a Israel e que desejam essa aproximação, esse caminhar junto com o povo judeu. Quando o gentio ele crê em Yeshua, automaticamente existe uma conexão desde Abraão, que vem finalizar em Yeshua. Mas o princípio dessa chegada, dessa aproximação a Yeshua, o princípio desse processo está em Abraão, né? Porque as promessas foram dadas para Abraão, judeus, herdeiros e gentios como co-herdeiros dessas promessas. Quem é a noiva, né? Quem é a noiva de Yeshua, que não é nem só o gentio, nem só o judeu, mas ambos formam a noiva do Cordeiro, a noiva de Yeshua, do Mashiach, né? Há chamados para cada um, mas o Eterno se alegra muito que judeus e gentios estejam juntos, unidos na mesma fé, no mesmo espírito. Não que um gentio tenha que ser um judeu, né? Mas o gentio, ele continua sendo gentio, mas junto, próximo, junto, fazendo parte da comunidade de Israel. E o judeu continua sendo judeu, mas também crendo em Yeshua da mesma forma que o gentio também crê em Yeshua. Dentro desse propósito, a forma de culto é dentro de uma liturgia judaica, com seleção de algumas orações do Sidur, o livro de orações dos judeus, a leitura semanal no Shabat, do rolo da Torá, o estudo e o ensino das parashiot, que são as porções semanais lidas e ensinadas em todas as sinagogas por todo o mundo. É uma forma de culto bem familiar ao nosso Messias, a Yeshua, e tem o propósito de criar um ambiente familiar
também aos judeus que se aproximam e de uma forma equilibrada, contemplando também a participação dos não-judeus. A visão e propósito da congregação Sarel é restaurar o modelo de igreja primitiva, aquela igreja dos apóstolos lá do primeiro século, principalmente depois do primeiro concílio de Jerusalém, que encontramos em Atos 15, onde havia já um modelo de igreja que permitia a participação de judeus e não-judeus. Um ponto importante aqui é que buscamos romper com alguns dogmas que foram criados a partir do terceiro e quarto século, quando houve uma ruptura muito forte e proposital da igreja com Israel e com todo o elemento judaico. Temos como objetivo também promover este ambiente judaico que proporcione a comunhão entre judeus, descendentes de judeus e também não-judeus que têm essa familiaridade, essa inclinação a se juntar com as coisas de Israel ou com o mundo judaico. Apoiamos o direito dos descendentes de judeus, que muitas vezes descobrem, depois de muitas gerações, terem ascendência judaica, a retornar, mas sem que essa pessoa precise passar por um processo formal de conversão. Aqueles que têm ascendência judaica podem fazer a circuncisão, mas aqueles que não têm, nós não coagimos de forma alguma a fazer. Um dos pontos muito importantes também do nosso trabalho é apoiar os necessitados, ou seja, a fazer o que em hebraico chamamos de tzedakah, a justiça social, a bondade e a caridade. Também mandamos ofertas para Jerusalém que arrecadamos durante a celebração das festas bíblicas. E além do mais, oramos pedindo pela paz de Israel e Jerusalém. Bom, a congregação tem diversas atividades, né? Nós temos o serviço da Torá, o serviço da manhã de Shabbat, o Shacharit, Im Avodat Torá, o serviço da Torá. Um tipo de serviço provavelmente muito próximo àquele que Yeshua fazia quando ia a uma sinagoga. Temos a celebração de todas as festas bíblicas e judaicas, né? Desde Pesach, Shavuot, depois Rosh Hashanah, o Yom Kippur e também Sukkot, além das festas tradicionais judaicas, como Purim e Hanukkah. Nós temos também no Shabat a escola de Torá para as crianças, e um modelo muito diferenciado em que os pais vão trabalhando com seus filhos em casa durante a semana os temas que vão ser abordados na aula, e quando as crianças chegam para a aula, elas já estão prontas para debater os temas e princípios que vão ser estudados a respeito da Torá. E para aqueles meninos e meninas que estão chegando à idade de Bar e Bat Mitzvah, no caso dos meninos 13 anos e no caso das meninas 12 anos, nós temos um curso preparado especialmente para eles que dura cerca de um semestre, com vídeos disponibilizados online e o acompanhamento de um moré ou uma morá, um tutor ou uma tutora que vai auxiliá-los nesse estudo, preparando-os para esse momento tão importante na tradição judaica, que é justamente a da maturidade espiritual do menino e da menina. Temos também o movimento Jovem Halutz, que começou como pioneiro, trazendo uma proposta muito interessante de trazer princípios, de abordar princípios da palavra, princípios da Torá, de uma maneira leve e divertida. Temos também o grupo de irmãos de intercessão, que se reúne para orar por temas específicos relacionados aos irmãos aqui da congregação e outros também. Para além de tudo isso, nos encontramos também para orar por Jerusalém, por Israel, pelo povo judeu, e também para celebrar o mandamento nos deixado por Yeshua, a Seudat HaAdon, a ceia do Senhor, e o partir do pão, em que lembramos do corpo e do sangue do nosso Mashiach, que foi dado por nós. O nosso carro-chefe, em termos de estudos da palavra, são as ministrações referentes à Parashá da semana, ou seja, a porção semanal da Torá que fazemos todo o Shabat. Nesse dia fazemos o que chamamos de drashá, ou seja, um comentário sobre a temática que a Parashá traz. Além da Torá, também exploramos naturalmente os profetas e o Novo Testamento. Exploramos esses textos que fazem conexão com o texto da Parashá, para uma melhor e mais correta compreensão, já que os textos dos profetas e dos demais livros da Bíblia, incluindo o Novo Testamento, eles não podem se opor à Torá. Então precisamos entender primeiramente sobre a Torá para depois podermos entender corretamente esses outros textos. Também temos estudos especiais voltados a outros temas, como por exemplo do Novo Testamento. Temos ainda outros projetos de estudos para frente. Contamos com a sua visita, né? E peço a gentileza de vocês entrarem no site da congregação, sarel.org.br, para preencher o cadastro de visitantes, né? E serão bem-vindos. Eu deixo aqui um convite para todos que desejarem nos conhecer mais de perto. Entrem em contato conosco, serão
todos muito bem-vindos para prestarmos juntos culto ao Eterno. Se você tiver alguma dificuldade para nos visitar presencialmente, poderá também fazê-lo por intermédio do YouTube. Nós temos um canal no YouTube, basta procurar por Kehilat Sarel. Já se inscreva no nosso canal e pode assistir os vídeos já gravados, e também todo sábado às 10 horas da manhã a transmissão do nosso serviço, que você pode assistir ao vivo. Então, se você quer conhecer também a Congregação Sarel, o nosso conteúdo, nossos vídeos com temas específicos e outras coisas mais, você pode também acessar o nosso Facebook. Procura lá Kehilat Sarel, procura também o Facebook do Movimento Jovem Halutz e curta a nossa página lá no Facebook também para seguir e receber sempre as notificações a respeito das novidades que nós postarmos lá. Muito prazer receber Rosh Yair e a Estela. A irmã Ádula já apresentou, já falou um pouquinho da história, daquilo que Deus fez para unir vocês há tantos anos. Fale conosco um pouquinho sobre a sua experiência, se você já nasceu numa família judaica ou se você descobriu isso depois, como é que foi a sua experiência em relação ao conhecimento de Yeshua e também em relação à sua identidade judaica. É uma alegria, né, estar aqui participando com vocês e para a gente se conhecer também melhor, né? Mas já eu quero compartilhar com todos que a minha vida, quando eu morava com os meus pais, perto ali onde é a pequena Canaã, muito perto, dá para ir a pé, né? Então, a casa dos meus pais ficava de frente de uma igreja católica medianeira lá de Todas as Graças. E já há muito tempo atrás, bem antes de conhecer a irmã Ádula, eu cumprimentava a irmã Ádula, que ela ia da pequena Canaã até essa igreja católica. E eu cumprimentava ela subindo as escadas, oi, eu não sabia o nome dela, só dizia oi, né, bom dia, tal, e ela me cumprimentava também assim. Lá na frente que a gente foi se encontrar, né? E eu estou falando isso, essa questão dessa igreja católica, porque nessa igreja católica, de frente à casa que meus pais moravam, que eu morava lá, eu também fui coroinha nessa igreja e estudava na escola paroquial que fazia parte dessa igreja aí, né? Então, eu estudava nessa escola paroquial e fui coroinha nessa igreja do Padre Gilmar. A irmã Ádula lembra do Padre Gilmar, muito bem, né? Então, era nosso amigo, o Padre Gilmar, e a minha vida era ali em torno tinha atividades lá na escola, etc. Mas, no começo, a questão do chamado, eu não tinha indícios nenhum da minha judaicidade, né? Os meus pais não comentavam nada, e daí foi ao decorrer dos anos que o Eterno foi dando alguns sinais através de um livro chamado Genealogia Paranaense, escrito por Francisco Negrão, né? E nesse livro me chamou a atenção que tinham alguns nomes, além de Amaral, Siqueira, né? Nomes como Costa, como Freire, como França. Então, todos esses sobrenomes, incluindo Amaral e Siqueira, eles constam, esses nomes constam no dicionário luso-brasileiro. É um dicionário de cristãos novos. Então, me chamou a atenção que muitos sobrenomes da minha árvore genealógica eram de cristãos novos. Então, a coisa foi, digamos, ficando mais profunda, mais delicada, foi chamando cada vez mais atenção, e até que aconteceu uma situação também que foi bastante, assim, nova e contrastante, assim, foi bastante inovadora para a família, um encontro com um primo meu, no encontro de família, assim, o aniversário do meu tio, eu conversando com uma prima minha sobre judaísmo messiânico, sobre o nosso trabalho, e esse meu primo, Amauri, ouvindo, o sobrenome dele é Siqueira, inclusive. Ele ouvindo a conversa, de repente, assim, no decorrer da conversa com a minha prima, não com ele, ele parou, assim,
Ele disse, para um pouquinho aí a conversa, Jair, para, e deixa eu falar uma coisa para todos aqui que estão nessa reunião de família. Nós todos aqui somos judeus, e isso que o primo Jair aqui está falando, eu endosso, eu assino embaixo, ele não está falando, ele não está inventando, e todos nós aqui somos judeus. Então foi algo assim impactante, chamou a atenção de várias pessoas da família, ninguém esperava por aquilo. Para finalizar essa história, você não vai muito longe, agora, muito recentemente, eu descobri, através de uma irmã da congregação que tem experiência em trabalhar com genealogia, né? Ela ajudou, ela pediu alguns nomes dos meus familiares, avós, etc., e ela descobriu, através de um site muito bom de genealogia, ela descobriu que a minha tridecavó é Maria da Costa. Né? Maria da Costa foi uma judia, cristã nova, judia, que tem documentos delas sobre os autos da fé, lá na comunidade israelita de Lisboa, né? Documentos da Inquisição, ela sofreu perseguição, né? Então, e mais uma outra pessoa, que é Antônio Carneiro Bicudo, né? Que se você Carneiro Bicudo, qualquer sinagoga que você fale da família Bicudo, tem muitos judeus bicudos em São Paulo, qualquer rabino que você vai conversar, o meu amigo bicudo lá, e assim por diante. Então, ambos essas pessoas, a Maria da Costa e o Antônio Carneiro Bicudo, estão homologados como judeus cristãos novos na CIL, Comunidade Israelita de Lisboa. Então, com essas informações, agora eu estou correndo atrás da minha cidadania portuguesa e principalmente de um documento fornecido pela CIL sobre essa questão judaica da minha família. Então, é uma coisa muito forte e muito importante. Então, foi assim que aconteceu. No começo era só o chamado. Daí, ao longo do tempo, o Eterno foi mostrando a minha judaicidade, até que agora chegou no clímax, digamos. E, Jair, nós gostaríamos de saber também sobre o chamado. Como é que Deus chamou você para aceitar a liderança e formar a congregação? E como foi esse processo da fundação de Sarel? Bem, o começo do processo, através de um pastor judeu, com o sobrenome Costa também, nada por acaso, né? Através desse pastor judeu, eu conheci, em 1998, conheci o Rabino Marcelo e a congregação Har Sion em Belo Horizonte. Né? Eu fui até lá com esse pastor, numa celebração de Pessa. E houveram alguns acontecimentos nessa celebração, algumas coisas assim de ordem espiritual, com relação o que, espiritualmente falando, com relação ao meu chamado, em eu e a minha esposa, a minha família, levarmos Jerusalém para as igrejas. Em resumo, eu fui para Belo Horizonte como um turista a passeio e voltei de lá com a cabeça assim, né, pensando muito, questionando muitas coisas, e com essa frase: você e a tua casa irão levar Jerusalém para as igrejas. Quando eu vim para Curitiba, depois de BH, foi criado um grupo de louvor com o nome Sarel. Grupo de louvor, o Rabino Marcelo ele acabou abençoando e dando esse nome para o grupo de louvor, que nós íamos em algumas igrejas e ele ia junto. Depois desse grupo de louvor, aliás, antes de nós iniciarmos e inaugurarmos através com a bênção do Rabino Shula e Marcelo, a congregação Sarel, em 12 de fevereiro de 2002, antes disso, a irmã Ádula, a irmã Nehama, nos apoiaram
porque elas gostaram do mover ali do espírito, o grupo de louvor, os nossos estudos, e elas cederam um local, uma casa de oração que elas tinham na pequena Canaã, para a gente se reunir, para louvar com as músicas em hebraico e para darmos alguns estudos, né? Então foi uma atitude bem interessante da parte delas. Até que em 2001, isso foi ano 2000, 2001. Em 2001, principalmente o final do ano, foi decidido nós alugarmos um local para iniciar uma congregação, né? Isso, e daí veio no final de 2001, nós achamos um local, e em fevereiro de 2002, com a presença dos rabinos Marcelo e Shulam, foi inaugurada e fundada a Congregação Sarel em 12 de fevereiro de 2002, a primeira sede na Travessa Lutero, no Alto da Glória. Que bom podermos acompanhar, né, ouvir um pouco sobre essa experiência. Sabemos que muitos brasileiros têm algo semelhante a essa experiência que Jair está contando. A história, como muitos judeus tiveram que ocultar sua identidade por causa da Inquisição, e muitos brasileiros não sabem, como Jair não sabia que ele tinha essa descendência judaica. Então Deus foi mostrando aos poucos. Agora queremos ouvir um pouco da experiência da Estela também. Como foi a sua experiência, como foi a sua origem e como que você também entrou nessa jornada junto com Jair. Sim. Desde a minha infância, durante toda a adolescência e parte da juventude, eu estive vinculada à Igreja Presbiteriana do Brasil. Primeiro em minha cidade natal, Prudentópolis. Depois, quando vim para Curitiba, com 18 anos, eu estive ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil até mais ou menos os meus 37 anos. Mas o meu encontro pessoal com o Senhor, ele aconteceu em 27 de novembro de 1995, em visita a um culto na Igreja do Evangelho Quadrangular. Ali foi meu novo nascimento. E eu nasci um bebê assim muito sedento e com muita fome do conhecimento do Senhor. Então, eu lia muito a Bíblia, o livro de Atos, leitura sozinha em casa, assim, me impactou muito, mexeu com as minhas bases, porque eu desejava muito o batismo nas águas. Na Igreja Presbiteriana é apenas o batismo na cabeça, né? Como na Igreja Católica, e eu tinha aquele desejo do batismo pelas águas, e ali foi meu encontro com o Senhor. E eu comecei, nessas leituras, eu comecei a me sentir um membro muito engessado, frequentando apenas o culto aos domingos, e eu não tinha muita integração aqui em Curitiba. Em Prudentópolis eu era mais integrada. Então eu orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu estou como um membro engessado e eu gostaria muito de participar com o Senhor de uma obra sua. E eu queria caminhar junto com meu esposo numa mesma visão. Eu gostava da Igreja Presbiteriana, ele gostava mais da Quadrangular, e o Senhor foi muito misericordioso conosco. Ele enviou durante 2 anos, 96, um pastor presbiteriano, pastor Alpe Vandermeer, um pastor holandês, que estava numa missão aqui em Curitiba, atendendo alguns jovens holandeses. Ele soube da conversão do Jair, e ele era nosso amigo de Prudentópolis, e ele veio durante 1 ano para discipular o Jair dentro da nossa casa, todas as semanas. Eu ficava junto ali, aprendendo, ávida, e em 1997 ele foi embora e ele deixou um missionário também, que vinha na nossa casa para fazer estudos bíblicos e nos ensinar. Também nos encontrávamos com o irmão muito querido, o irmão João, e o irmão João nos apresentou esse pastor assembleiano que tinha uma visão do chamado irrevogável de Israel, ele com ascendência judaica, como o Jair já disse,
e durante o ano de 98 nós aprendemos bastante com ele sobre Israel, sobre as festas do Senhor, e foi lá, junto com ele, que nós conhecemos a irmã Ádula, e ele nos apresentou também ao Rabino Marcelo, quando de uma visita dele em Curitiba, e desde lá nós não largamos mais o Rabino Marcelo. Mas o que eu queria deixar, assim, bem nítido, é que foi um divisor de águas o dia que esse pastor entrou em nossa casa, porque nessa mesma mesa que nós estamos aqui, ele trouxe um estudo sobre o livro de Romanos, sobre o capítulo 11 de Romanos. E foi assim como se tivessem caído escamas espessas dos nossos olhos. E daí Israel, o chamado do povo judeu, entrou na nossa vida de uma maneira tremenda e nunca mais nos deixou. Até que aconteceu a fundação da congregação, né? Como já foi dito no vídeo, não foi algo planejado, mas está acontecendo. E hoje eu ouvi a irmã Ávila dizer que ela tinha isso no coração, de que começaria lá na Pequena Canaã uma congregação judaico-messiânica, né? Eu creio que aqui em Curitiba hoje já existem outras, mas a Sarel foi a primeira congregação a ser fundada. Amém. Muito bom, muito bom. Ver como Deus está muito bom quando a gente, durante a nossa caminhada, a gente vê Deus nos guiando, mas depois que a gente olha para trás, a gente às vezes vê com mais clareza como Deus guiou todos os passos, como Deus foi abrindo os olhos. Algumas pessoas, inclusive vários aqui ouviram Johannes Fichtenbauer falar de uma segunda conversão. Tem passos na nossa vida que são tão fortes, tão marcantes, que parecem uma segunda conversão. Não é dizendo que a primeira conversão não vale, a segunda conversão é realmente um passo adiante. E, na verdade, tem vários passos na nossa vida, mas essa abertura de olhos que a irmã Estela acabou de falar é bem importante. Tem momentos específicos em que Deus abre os nossos olhos, aquilo abre um horizonte e abre passos, né? Como Deus foi guiando os passos desse casal para chegar a esse ponto e cruzando nossos passos com outras pessoas, como a irmã Ádula e esses pastores que foram relatados. Irmão Jair, fale um pouco também, assim, da sua família, dos seus filhos. No vídeo, a gente viu que um dos seus filhos estava falando ali, também no vídeo. Fala um pouco sobre como Deus tem acrescentado outras pessoas trabalhando junto com vocês, inclusive da própria família na congregação. Desde o começo, nós já percebemos que havia realmente um chamado, não para uma pessoa, não para mim, mas sim para... Mesmo porque, quando, na visão da ordenação, a ordenação do ancião, né? do Zaquém, então a mulher ela é abençoada junto com o ancião. Então é o casal, a visão, o casal é o casal do Zaquém, o casal dos anciãos, né? O varão e a varoa. Então, a gente já foi percebendo que era um chamado para a família, né? Não era uma coisa individual. Então, esse foi um fator bem forte assim também. E tanto é que o meu filho mais velho, ele também tem facilidades assim para música, sempre gostou de música, estudou violão, estudou piano. Então, na congregação, ele toca violão, ele estudou violão clássico e toca violão no louvor, faz parte do louvor da Sarel. E, além de também fazer parte da diretoria, é membro da diretoria da congregação, ele auxilia bastante no serviço da Torá, no chamado Shaharit, aos sábados de manhã, né? Além das ministrações. As ministrações da Parashot, das porções, sou eu e mais outros 3 varões que auxiliam, né, nessas ministrações. E o meu filho Paulo, ele também, eu creio, ele vai ter o tempo dele, né, assim, em termos de congregação, mas é muito querido, né, uma pessoa muito querida.
e com certeza Deus vai abençoar, vai trazer a restauração e ele vai ter o tempo dele para nas atividades na congregação também. E o seu filho é casado? O meu filho Pedro é casado, estamos faceiros com a netinha, com a Débora, estamos bem faceiros aí com a vinda da netinha. E, claro, assim, a visão, o irmão Christopher falou dos outros que auxiliam na congregação. Então, fora eu, a Estela também faz parte, é membro da diretoria, ajuda bastante, assim, várias decisões que a gente precisa tomar, assuntos da congregação em casa, coisas que eu preciso resolver, então, troco ideia com ela, além de trocar ideias com o pessoal da diretoria. Lembrando também, fora a questão administrativa, que é resolvido através da diretoria, existe um grupo para tratar de assuntos espirituais, no caso, o ancião, o Zaquém, que seria a minha pessoa, com mais o grupo dos chamachim, que seriam os diáconos, né? Então, sempre, regularmente, assim, a gente faz reuniões para tratar de assuntos de ordem espiritual da congregação. Queríamos também saber um pouco sobre muita gente, alguns têm contato, conhecimento, mas muitos não têm. Gostaríamos de saber um pouco sobre o andamento das reuniões, como é que funciona, como é que é a liturgia, ou como é que é o culto numa comunidade, numa congregação messiânica. Então, se puder falar conosco, explicar um pouco como funciona, como como é que é conduzida essa reunião, como é que funciona para o pessoal conhecer mais. Na sexta-feira à noite, que é o início do Shabat, nós temos uma reunião nos lares, a reunião em família, com um jantar especial e algo mais restrito. Podemos convidar vizinhos, amigos para participar, mas é uma reunião mais familiar. No sábado pela manhã, temos o culto, que dura cerca de 2h30, mais ou menos, 2h20, 2h30 minutos, mais ou menos 1 hora de serviço da Torá, que seriam orações do Sidur. Nós usamos o Sidur da Hartzion, do Ministério Ensinando de Sião. São orações judaicas, que são cânticos em hebraico e em português também. E isso dura mais cerca de 1 hora. Depois temos um coffee break, para o pessoal esticar um pouquinho as pernas, descansar um pouquinho, para voltarem bem animados para ouvirem a ministração da porção semanal da Torá, que é estudada a cada Shabat. No terceiro domingo do mês temos uma reunião, como já passou no vídeo, né, de oração, intercessão por Israel, e a partir agora do dia 10 de abril, nós teremos uma reunião para integração dos novos membros. Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado e acrescentado apesar da pandemia, novos irmãos que têm vindo assim, sedentos e no mesmo espírito para caminhar junto conosco. Entre esses, alguns descendentes de judeus e também não judeus. E vocês têm, como é que sabemos que nas congregações, nas sinagogas também, né, e nas congregações messiânicas, tem um rolo da Torá mesmo, né, uma cópia escrita à mão. Poderia falar um pouquinho se vocês têm essa cópia, né, esse rolo da Torá, e como é que vocês fizeram para conseguir algo assim? Durante muitos anos, nós usamos uma pequena Torá impressa, que foi um presente muito amável do Rabino Marcelo para a congregação Sarel, enquanto não tínhamos a Torá escrita no pergaminho, né? Foi uma promessa do Rabino Shulam que ele nos daria uma Torá. E ele tinha essa Torá já reservada para a congregação Sarel, mas ele só iria nos entregar esse rolo quando estivéssemos prontos. A congregação foi fundada em 2002 e no ano de 2011 ele resolveu entregar a Torá para Sarel. O nosso filho esteve morando em Israel no ano de 2011, o Pedro. Ele foi em fevereiro e ele conseguiu um visto por 7 meses. Ele trabalhou como voluntário num hotel kibbutz, o Yad Hashmonah,
quando do retorno dele, um pouco antes das festas do final do semestre, as festas do Senhor, ele quis nos fazer uma surpresa e enviar a Torá através do Pedro, e nós não sabíamos de nada. Então, estávamos muito felizes que o Pedro estaria voltando, estávamos com saudade, fomos buscá-lo no aeroporto, e ele não nos falou nada. No dia seguinte, o Rabino Shulam entrou em contato conosco para contar o que ocorreu. Ele entregou a Torá para o Pedro, e na hora do embarque, no aeroporto de Tel Aviv, para São Paulo, o Pedro foi impedido de embarcar com a Torá. Vieram alguns seguranças, fizeram uma entrevista com ele, e veio um homem, ele nos relatou depois, que veio um homem, como se fosse um segurança, e falou que ele não embarcaria com o rolo. E ele veio sem o rolo da Torá. E nós não sabíamos de nada. O Rabino Shulam relatou isso para nós, o Pedro entrou em contato com ele, sem a gente saber, e foi muito triste, porque a gente aguardava com muita ansiedade o dia que nós receberíamos essa Torá. E sabendo que o Rabino havia entregue para o nosso filho, e ele foi impedido de trazer, e a Torá ficou retida, e ninguém sabia onde ela estava. Então, foi um trabalho muito intenso do querido Rabino Shulam em Jerusalém. Louvamos muito ao Senhor pelo empenho dele para localizar essa Torá. Havia suspeita de que ela tivesse sido roubada das mãos do Pedro. Passaram-se, acho que, mais de 30 dias até ela ser localizada. Aquele homem que abordou o Pedro e tirou a Torá das mãos dele, parece que era o rabino da sinagoga do aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. E quando o Rabino Shulam descobriu que a Torá estava lá na sinagoga do aeroporto, ele foi até lá, ele conversou com o Rabino, disse que aquela Torá era um presente dele para uma família que estava resgatando as suas raízes judaicas no Brasil, numa congregação judaico-messiânica. E, por incrível que pareça, o Rabino, sob a condição de que essa Torá ela fosse transportada na cabine do avião e não como uma bagagem normal, ele liberou a Torá. Recebemos com muita alegria a notícia de que, num dos últimos voos da El Al, essa Torá estava vindo para as nossas mãos. Uma coisa importante também que o Jair sempre me lembra é que, enquanto estávamos ansiosos e orando e suplicando ao Senhor para que essa Torá pudesse chegar até a Sarel, o Senhor havia falado para ele que a Torá chegaria na porta da nossa casa. E assim aconteceu. Ela veio até São Paulo, através da empresa Elal, na cabine do piloto, e de São Paulo a Curitiba veio pelo Sedex, e o rapaz do Sedex, ele entregou a Torá na porta do nosso apartamento aqui em Curitiba. Então, louvado seja o Senhor por isso, somos muito felizes de ter esse rolo que foi salvo durante a Segunda Guerra Mundial na Hungria. É uma Torá muito especial. Puxa, que história, né? Que aventura para chegar até as suas mãos. Isso também é cuidado de Deus, né? Para preservar, e olha, né, a origem dela, do tempo da Segunda Guerra também. Muito importante isso, né? Boa noite, Jair e Estela, irmãos que estão... Boa noite. Shalom. Shalom. Gostaria de saber, talvez você já tenha dito, mas o significado de Sarel, né? E certo. As perguntas, como são... ela é um pouquinho longa, assim, que eu tenho para fazer, mas nós gostaríamos de saber como é a aceitação da congregação no meio evangélico, a aceitação certo. No meio católico e a aceitação no próprio meio judaico não messiânico, né? O que tem sido mais difícil trabalhar nessas não aceitações? E finalizando, se vocês têm percebido que tem havido maior aceitação dos judeus messiânicos no Brasil, ou um menor interesse, ou assim, tem aumentado ou diminuído o interesse.
ao longo de todos esses anos, irmão, nós tivemos assim contatos com vários tipos de pessoas no meio cristão em geral, né? Católicos, evangélicos, judeus também. Então, nós vimos assim pessoas tendenciosas buscando uma sinagoga que fosse mais evangélica, uma sinagoga que fosse menos evangélica, uma terceira situação, uma sinagoga que fosse mais judaica do que a nossa. Então, foram N tipos de situações, pessoas que vinham, mostravam interesse, bastante interesse inicial. Depois, a partir das semanas, dos meses, nós íamos percebendo que havia realmente a pessoa estava um pouco fora de foco, não sabia bem o que queria, coisas nesse sentido assim. Então, até haver um entendimento de que o nosso trabalho é um trabalho para aproximar, conforme o livro de Efésios, né, para aproximar judeus e gentios, né? Aqueles que estavam, os gentios que estavam afastados da comunidade de Israel, em Yeshua, em Jesus, eles se aproximam da comunidade de Israel, né, e se tornam concidadãos dos santos e dos justos. Então, esse tipo de experiências nós vivemos bastante. Hoje em dia, nós sabemos, em termos de Brasil, que há uma aceitação melhor assim para a questão do judaísmo messiânico. Há 20 anos atrás, realmente era mais difícil, porque não tinha congregações judaico-messiânicas, não tinham referências. A referência que algumas pessoas, mesmo frequentando igrejas evangélicas, mas que começavam a estudar por causa das suas raízes, né? Porque tinha lá um parente que tinha um nome judaico, e a pessoa começava a se aprofundar um pouco mais, buscando os seus nomes, a sua judaicidade. Ela, às vezes, queria algo mais judaico do que a própria visão que nós temos hoje da restauração, que é justamente o ponto de equilíbrio, que é a noiva de Jesus, a noiva de Yeshua. E uma vez lá, anos atrás, um irmão levantou o braço e perguntou: Rosh Jair, a noiva de Yeshua são judeus ou são os gentios? Isso já aconteceu, né? Então, você explica que a noiva que Yeshua está, quando ele voltar, ele vai vir ao encontro dela. Essa noiva é justamente a explicação de Efésios 2, capítulo 2. Gentios e judeus juntos, né, de mãos dadas, os gentios se aproximando da comunidade de Israel em Yeshua, formando a verdadeira família de Deus. Então, essa junção de judeus e gentios que forma a noiva que Yeshua vem ao encontro dela. Então, explica muito bem isso aí nas palavras, né, do livro de Efésios, capítulo 2, principalmente ali no versículo 19, que cita: sois da família de Deus. Sois da família de Deus. Então, quando a gente fala de noiva, a noiva vem ao encontro do noivo para acontecer o quê? O casamento, as bodas do cordeiro, né? Então, isso tudo é muito bonito, é tudo maravilhoso, o plano de Deus, né? Mas, em termos de Brasil, está acontecendo, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para vocês, falando do Rabino Henry Sobel, que já no ano de 1995, num artigo que saiu no jornal Folha de São Paulo, em 95, o Rabino Sobel, presidente da Congregação Israelita de São Paulo, ele já temia que o crescimento, porque São Paulo é bem maior, né? Que o crescimento do movimento judaico-messiânico no Brasil chegasse por exemplo, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, que haviam 200 congregações judaico-messiânicas nos Estados Unidos, judaico-messiânicas, em torno de 20 mil adeptos, né? Então, isso já em 95, imagine hoje.
em termos de Brasil, existem muitas, né, congregações. Claro, vamos aí agora separar a questão da doutrina, da visão de cada congregação. Mas é um trabalho lento, assim como o Rabino Shulam já nos falava. É um trabalho de muita paciência, exige muito savlanut, o termo hebraico savlanut, que é uma paciência bem, digamos, aumentada, né? Exige muito savlanut, muita perseverança. Vocês vão ter que compreender muitas situações diversas, pessoas diferentes que vão passar por vocês e não vão entender direito a doutrina e coisas parecidas assim. Mas em caráter de Brasil, está havendo uma abertura maior, gradativamente, ao longo do tempo, e está havendo uma aceitação melhor com relação ao judaísmo messiânico. Jair e Stella, se alguém gostaria de visitar vocês têm uma nova sede, nova casa agora, que nem eu conheço ainda. Já foi Mas eu convidada. gostaria, então, fala o endereço onde podemos encontrar vocês e como é o processo de visitar vocês. Sim, sim. Nós estamos num bairro bem próximo da nossa residência, próximo da Irmã Ádula também, no bairro Alto da Glória, um bairro bem próximo ao centro da cidade de Curitiba. O endereço é Nicolau Meder, 741. Nós sempre pedimos que as pessoas que desejam nos visitar nos comuniquem com antecedência, né? Ou por telefone, ou através do site. O nosso site tem lá um acesso para inscrição para visitantes. Todos que desejarem nos visitar serão bem-vindos. Inclusive você, Amádula, estamos esperando. E qual que é o significado mesmo? Não sei se o significado do nome, né, para quem não conhece. Do Sarel. Então, Sarel é príncipe de Deus. Sar, né? Príncipe, EL, tracinho EL, Sarel, separado. Sar, príncipe, El, Deus. Príncipe de Deus. O nome da congregação, ele veio do nome do grupo de louvor, que o Jair citou anteriormente, e quem batizou foi o Rabino Marcelo. Uhum. E nós continuamos com uma congregação com o mesmo nome. Sim. Príncipe de Deus. As cerimônias judaicas, por não serem muito conhecidas de muitas pessoas, pode tornar a congregação mais fechada, mais exclusiva, um pouco mais difícil das pessoas fazerem parte. Então, elas podem ter a tendência de formar assim, uma espécie de um grupo separado. Como que vocês fazem para poder manter contato com outras comunidades, como comunidades cristãs que não conhecem, que não têm facilidade por falta de conhecimento ou por não necessariamente querer entrar nisso, assim, como que é a relação com outras comunidades por causa da forma que vocês cultuam a Deus? Realmente, no judaísmo tradicional, no judaísmo ortodoxo, as celebrações elas são mais restritas, né? A comunidade judaica, até por uma questão de segurança, por tudo que a comunidade judaica já sofreu. E, embora eu sei que não judeus podem participar, desde que sejam convidados por um judeu da comunidade. Não é a realidade da Sarel. Desde a fundação, nós investimos bastante em muita semeadura a respeito das festas, indicando o livro sobre as festas bíblicas do Rabino Marcelo Miranda Guimarães, celebrando todas as festas, assim, com convites para igrejas, para irmãos, conhecidos, amigos. Celebramos algumas vezes, no decorrer desses anos, em algumas comunidades, como a 10ª Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja grande aqui em Curitiba, tinha cerca de umas 2.000 pessoas, e fizemos uma festa de tabernáculos lá, celebramos Pêssar também em outra comunidade, celebramos ali com a irmã Ádula, eu não lembro se uma vez ou mais de uma vez, foi tabernáculos, Pêssar também, mas sempre a comunidade Sarel, no seu encontro festivo, abriu espaço para a igreja,
com o desejo de aproximação mesmo e de fazer conhecido para a igreja, né? Essa bênção que são os tempos do Senhor. E, a partir de 2018, depois de muita semente lançada, nós sentimos de restringir um pouco mais e cuidar um pouco mais da congregação. Depois veio a pandemia, aí ficamos bem restringidos em relação às celebrações, fazendo só... Até a própria congregação não podia se reunir, né, por conta da pandemia, e agora estamos buscando a direção do Senhor para como seguiremos daqui para diante. Para a gente ter, alcançar as pessoas, os irmãos da igreja, nós temos hoje a transmissão via YouTube dos cultos do sábado pela manhã, tem o nosso site também, com informações e tentando levar a visão da restauração. Principalmente, nós temos as portas abertas para a primeira das festas do Senhor, que é o Shabat, né? Então, a cada sábado estamos ali com as portas abertas para quem quiser nos visitar. Essa questão de sermos mais fechados, eu não creio que seja porque as reuniões são mais assim restritas e familiares, mas talvez uma coisa que precisa de cura, seja até algo para se orar, é a rejeição que a gente já sofreu, né? Tanto no meio cristão, das igrejas evangélicas, como do meio judaico. Então, é uma coisa que parece que nos persegue, né? Essa rejeição, e deixa a gente um pouco mais, assim, tentando ter um pouco mais de calma. Mas eu sei que é um tempo do Senhor. É uma coisa que precisa ser orado, porque realmente, de 2018 para cá, a gente fechou um pouco as celebrações, mas assim a nível de congregação e alguns amigos muito chegados, muito próximos. Mas vamos ver como o Senhor vai conduzir daqui para frente. Falando das transmissões. Amém. Esse tempo foi diferente mesmo, né? Então, todos tiveram que se adaptar e foi realmente um tempo que mudou mudou a rotina, né? Mudou o ritmo das coisas, mas Deus vai conduzindo. Irmão Jair, você já falou um pouco sobre a formação da noiva. Eu achei muito bonito como você descreveu a formação da noiva, né? Com judeus e gentios juntos, como os jovens devem lidar com essa inclusão, né, com esse convívio entre judeus e gentios, né? Não sei se você quer complementar um pouco mais, mas você já falou um pouco sobre essa visão da noiva, né? E é interessante que também na nossa congregação tem um trabalho com crianças, com adolescentes, né, pré-adolescentes, assim, existe uma explicativa separada para as crianças e para os pré-adolescentes. Então, é muito importante que os jovens, as crianças e os jovens que estão imbuídos, né? Nós chamamos de geração da Torá. Esses jovens, essas crianças, geração da Torá. Eles estão já crescendo com uma explicativa mais profunda assim sobre as escrituras, né? Então, é muito importante que os jovens hoje, quando vão falar até com adultos e outros jovens, eles passem uma ideia contrária do que há muitos séculos, há muito tempo, vem se falando, e como se fosse uma nuvem, assim, um estigma, né? Na cabeça de muita gente, assim, tipo, para muitos assim, eu não quero me aproximar muito dos judeus porque judeus mataram Jesus, algo assim. Outro tipo de pensamento que a igreja aí, as comunidades, a igreja substitui o Israel. Então, são coisas que são diferentes da explicativa real, uma explicativa mais profunda que as escrituras nos passam, né? Então, é importante que os jovens conheçam esse tipo de entendimento para quebrar qualquer tipo de muro de separação, que esses dois exemplos que eu dei exemplificam, né? A questão do muro de separação. Então, eu achei bastante interessante no estudo que eu dei, que no ano de 1871 foi encontrada uma placa
Agora eu estou falando literalmente do muro de separação que havia no templo lá em Jerusalém, né? Então, foi achada uma placa, era um muro que separava o átrio para o santo lugar, né? Para o acesso do santo lugar. E nesse ano de 1871, foi localizado uma dessas placas que estava escrito assim, né, nessa placa do muro: nenhum estrangeiro deve entrar na área fechada do balaústre ao redor do templo. Quem for pego será considerado culpado por sua morte, que se seguirá. Você veja como era, né? Como era uma coisa muito séria, muito assim veemente, né? Essa questão da separação, do muro de separação, que ainda, eu estou citando uma coisa aqui muito antiga, essa placa que foi uma dessas placas que faz parte desse muro, que foi localizada em 1871, né? E que ainda existe esse muro de separação no coração e na mente de muitas pessoas, que deve ser derrubada esse muro de separação. Então, o objetivo dos jovens é realmente crescerem com o entendimento correto das Escrituras e passarem para as pessoas que caia por terra todos esses elementos que causam a separação, né? Porque está escrito, Efésios 2,14, irmão Christopher diz assim: porque Yeshua, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a iniquidade, né? Com relação à questão, eu falei ali, existe a pergunta da noiva ali, que fica muito claro em Efésios 2, né? Então, tanto os judeus, os jovens judeus, como os jovens gentios, ambos têm que derrubar por terra alguns pensamentos errados para eles estarem juntos, entre eles, e eles passarem a visão correta para os que estão ao redor dele. Na última reunião que nós tivemos no mês passado, né, com o Rabino Mateus, foi uma reunião muito proveitosa, né, muito instrutiva. Ele falou um pouco também sobre os cristãos novos, né, que você mesmo também, sua experiência, né, teve muito a ver com isso. Como que vocês têm trabalhado para ajudar pessoas que descobrem a sua origem judaica, que querem encontrar o seu chamado, né, para assumir essa identidade, né? Como que nós podemos orar por eles e como é que vocês também auxiliam na prática aqueles que estão procurando entender se eles têm essa identidade, como eles devem fazer para assumir, porque alguns não tiveram uma criação, né? Como foi também no seu caso, né? Os irmãos, as pessoas que se aproximam de nós, a congregação, que vem com muitos questionamentos, muitas dúvidas, né? E alguns deles, assim, mostram bastante amor, assim, um carinho especial por Israel, pelo povo judeu, querem orar, já oram, já vêm orando, intercedendo pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém. Então, o que a gente faz? Primeiramente, nós pedimos para esses irmãos conseguirem os contatos com seus parentes, seus familiares, seus avós e bisavós paternos, avós e bisavós maternos, etc., até onde eles conseguirem, né, de informações, de registros, nome completo, data de nascimento, todas essas coisas, com o sobrenome completo, e daí o que nós sugerimos? Não para aí, não para aí. Então, existe em Belo Horizonte, com o trabalho lá do Rabino Marcelo, existe uma associação chamada Abradjim, Associação Brasileira dos Descendentes de Judeus da Inquisição. Então, o interessado, ele faz uma inscrição, existe lá uma taxa, lá um valor, e ele responde lá esse questionário, citando até onde ele consegue, dos seus ancestrais, avós paternos e maternos, envia lá para Belo Horizonte essas informações, eles vão fazer um trabalho.
principalmente entrando de uma forma uma pesquisa mais bem elaborada sobre a árvore genealógica de cada pessoa, né? E por exemplo, no meu caso ali, vou encontrar, às vezes me vem uma surpresa e a pessoa, não, a 10ª geração dos teus avós são judeus, ou coisa assim, ou a 5ª geração dos teus avós são judeus, coisa parecida assim. Então a pessoa fica surpresa, ela se realiza, ela fica feliz, ela descobre confirma todo o sentimento, que nem foi o meu caso, né? De algumas formas eu já sabia, o próprio Rabino Shulam, a partir de uma época lá, anos atrás, ele começou, Jair, você já fez a circuncisão? Você tem que fazer a circuncisão. Coisas assim. Então, são coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, o Eterno foi me mostrando ao longo do tempo, e até que as coisas ficam bem claras, porque o reino do Eterno não é um reino de confusão, é um reino de transparência, de certeza, né? E ele deixa tudo claro, não fica nenhuma dúvida, né? Essa aqui é a parte bonita aí. Então, geralmente a gente indica essa associação lá em Belo Horizonte, lá na Bradim. As ações de justiça, né, que vocês comentaram no vídeo também, como é que funciona isso? Que tipo de ações vocês fazem nessa área, na congregação? Tendo por princípio que a verdadeira religião, aquilo que agrada realmente ao Eterno, é que a gente cuide do pobre, do órfão e da viúva, né? Esse tem sido um apelo assim que tem vindo no nosso coração, principalmente nos últimos anos. Apesar da congregação ela ser pequena, não ter muitos recursos, porque pagamos aluguel, não somos uma congregação grande, mas a gente tem se empenhado dentro do que podemos, né, das nossas condições, para manter uma fidelidade em relação a tzedakah. Tzedakah são atos de justiça. Então, o que são atos de justiça? Pelo menos você dividir um pouco do que você tem com alguém que tem menos que você ou que não tem. Então, nós temos nos empenhado em separar anualmente uma oferta para Jerusalém, para o Ministério Metivia, e recolhemos essa oferta durante as 3 principais festas, festa da Páscoa, Pentecostes e festa dos Tabernáculos. E enviamos para o Ministério Metivia em Israel. Também nós ajudamos uma missão indígena, a missão Pagã, no Amazonas, que também conhecemos através da irmã Átula, e já há muitos anos a gente envia uma oferta mensal para eles. Aqui em Curitiba, recentemente, fizemos uma parceria com o pastor Antônio, da CWB Hop, e ele encaminha uma pequena quantidade, é pouca coisa, mas ele encaminha a nossa colaboração para uma instituição que atende mães solteiras, elas e seus filhinhos, né? Então, enviamos produtos de higiene pessoal e fraldas para a mãe, os produtos, e para o bebê as fraldas. E o nosso desejo é ampliar esse tipo de serviço na congregação. Os irmãos também entregam produtos de cesta básica, e nós procuramos encaminhar daí para os próprios membros da congregação que estão desempregados ou que têm menos condições financeiras. E na última celebração da festa de Purim, além da celebração em memória à vitória do povo judeu, né, diante do perverso Hamã, nós focamos muito cumprir os preceitos espirituais da festa de Purim, que estão lá no livro de Esther, que é de enviar porções aos que não têm nada para si. Então, os membros, fizemos um videozinho instrutivo antes da festa, e divulgamos no Facebook, no YouTube, e mandamos para todos os membros, e incentivamos a prática de um ato de justiça, que ao encontrar um pobre no dia de Purim, na rua, ou alguém que tivesse alguma necessidade, o irmão proporcionasse para essa pessoa uma refeição digna naquele dia, ou dando em espécie, em dinheiro, né, uma quantidade suficiente para naquele dia aquela pessoa ter uma alimentação digna, independente da situação dela. Porque normalmente a gente julga as pessoas, né, pela aparência, eu vou dar para esse, mas esse vai gastar em drogas.
Mas não, é enviar e doar, sem saber, né, se aquela pessoa realmente vai usar aquele dinheiro para isso, mas com essa intenção. E foi algo muito especial esse ano na festa de Cristo. Que bom, muito bom saber dessas atividades. É muito importante, né? Esses atos de auxílio, né? Nosso desejo aqui do TJC2 é realmente caminhar para esse novo homem, para essa mutualidade que eu falei no início, né? Que houvesse um dar e receber, né? Então, eu vou deixar em aberto, assim, se ou aquilo que vocês têm experimentado, ou que vocês gostariam de experimentar, em termos de intercâmbio, né? Entre congregações, entre a sua congregação messiânica, muitos, a maioria aqui não mora em Curitiba, né? Então, seria algum outro lugar, talvez, mas como que vocês enxergam, vocês que vivem a realidade de uma congregação messiânica, como que vocês enxergam esse maior intercâmbio entre judeus e gentios? Como é que vocês podem, e depois você pode já entrar nos pedidos de oração, mas se você tem alguma coisa ou para nos desafiar, ou para nos encorajar, ou para incentivar, enfim, assim, se tem o que nós podemos vivenciar mais nesse intercâmbio entre judeus e gentios, que é nosso desejo, nosso anseio como TJC2 é que haja mais reconhecimento, mais abertura para viver essa unidade de uma noiva na presença de Deus. Principalmente no começo do nosso trabalho, ainda quando a gente tinha decidido no finalzinho ali do tempo da Armada, que a gente tinha decidido estabelecer, inaugurar e colocar um espaço para a congregação, no tempo entre começo ali e final da Armada, começo da congregação, nós tivemos um período bastante assim interessante de visitas com o grupo de louvor também, em mais de 70 comunidades diferentes, né? Grande Curitiba, arredores, municípios vizinhos, Almirante Tamandaré, Campo Largo, esses municípios circunvizinhos, na Lapa, inclusive, nós fomos, né? Incluindo 2 apresentações no Centro Israelita do Paraná, na CIP, né? Como grupo de louvor, e entre os cânticos era ministrado alguma coisa das Escrituras, da palavra, livro de Romanos, livro de Efésios, coisas da Torá, coisas assim. Então foi um trabalho bastante assim, bastante trabalho, bastante árduo, muitos ensaios, né? Direto, todo mês, quase todo final de semana, não digo todo final, mas quase todo final de semana, a gente visitava uma comunidade diferente, levando essa visão, levando a palavra, né, cânticos em hebraico e coisas assim. A Estela vai falar um pouco, a Estela vai falar. Eu lembrei de uma coisa importante, e já pode ser um pedido de oração para que os irmãos que porventura conheçam pessoas que desejam restaurar as suas raízes, desde que tenham comprovação, que tenham chamado do Eterno mesmo para isso, para que não haja essa rejeição. É motivo sempre de oração para que a Igreja do Senhor ela compreenda, o irmão Cristo que já falou no início, né, que o judeu ele não precisa deixar de ser judeu para ele seguir a Yeshua, né? E às vezes a pessoa ela descobre as suas origens, mas porque antes disso ela já estava com um anseio, com um apelo interior, é como se fosse uma memória genética, e que ela é atraída pelas coisas de Israel, pela língua hebraica, pela Torá. Então, que houvesse por parte da igreja, do Senhor, de um modo geral, essa compreensão de ajudar essas pessoas, porque o que tem acontecido conosco? A gente recebe pessoas que vêm de outras comunidades, eu creio que isso acontece também na Hartzion e nas demais congregações judaico-messiânicas. As pessoas elas vêm com um sentimento de rejeição muito grande. Elas poderiam até continuar na igreja, mas quando elas abrem o coração, falam que descobriram que tem origem judaica,
que elas amam a Torá. Eu estou ficando arrepiada falando isso, que elas têm ascendentes judaicos, elas querem guardar o Shabat, elas querem celebrar as festas, elas são rejeitadas, elas são excluídas. Então, muitas pessoas chegam na Sarel com esse sentimento, eu tenho que ficar aqui é o meu lugar, né? Então, que o Senhor mova os corações para que haja essa compreensão, e muitos irmãos, eles vêm, eles participam do culto na Sarel, mas eles não querem sair da sua comunidade, eles querem levar essa visão para o pastor, eles querem levar essa visão para outros irmãos, e eles são rejeitados. E aí eles acabam por, de primeiro momento, eles não querem sair, mas eles acabam saindo porque eles não encontram espaço para isso. Então, isso é muito sério, e eu creio que vai ser um diferencial, assim, se as pessoas entenderem que o judeu, ele pode, sim, guardar a Torá, ele pode, se ele é judeu, se ele é homem, ele pode cumprir o mandamento da circuncisão, se ele não é, ele não precisa fazer isso, ninguém é constrangido a fazer isso na congregação, mas ele tem o direito de ser judeu, né? E se ele tem ascendência, ele tem o direito de resgate dessas raízes que foram perdidas, e é inegável que isso é um mover do próprio Eterno. É o Senhor que está fazendo, é o Senhor que está trabalhando, não é imposição do Rabino Marcelo, não é imposição do Rabino Shulam, é algo do mover do Espírito que está acontecendo no mundo inteiro. E no Brasil é muito forte, a gente já sabe que grande parte da população brasileira ela tem origens judaicas. O meu pedido de oração é para que a congregação ela realmente ela atinja o seu objetivo de continuar levando Jerusalém para as igrejas, né? Essa visão de restauração também do corpo de Yeshua, judeus e gentios, a visão lá do entendimento do livro de Efésios, capítulo 2, né? Pela salvação, oração pela salvação de toda a comunidade judaica, não só em Israel, mas pelos judeus espalhados pelas nações, e muitos, o Eterno sabe a origem de cada um, de cada judeu, suas raízes, né? Então, muitos cristãos novos que nem sabem que são cristãos novos, mas o Eterno sabe, né? Então, essa oração para que haja restauração de toda a casa de Israel e principalmente também pela restauração da igreja, de todo o corpo de Yeshua, para que os judeus se aproximem dos gentios e os gentios se aproximem dos judeus, conforme lá também o livro de Romanos explica muito bem isso aí, e que caia por terra todo o muro de separação entre judeus e gentios. Então, esse seria o nosso pedido de oração, que o Eterno envie também recursos, né, para a gente dar continuidade nesse trabalho, nessa obra aí, e também, claro, além do que é feito ali no local, para as pessoas que vêm presencialmente, fisicamente, uma forma que tem ajudado, alcançado outras pessoas através da transmissão que nós fazemos ao vivo, aos sábados de manhã, do serviço da Torá e do estudo da Torá, é transmitido ao vivo através do YouTube. Então, muitas pessoas que até não estão nem em Curitiba, né, mas que estão sabendo que existe a congregação, estão acompanhando os estudos, irmãos que recebemos aí uma visita de uma família de fora aí, de Londrina, então, e assim por diante, pessoas que dão acompanhamento, embora não são membros por causa da distância, mas elas estão sempre acompanhando os estudos e o serviço da Torá e sabendo do que acontece na congregação. Amém. É muito importante esses pedidos, né? Nós queremos agradecer aos irmãos Jair e Estela por compartilharem conosco esse pedido, assim, que as pessoas possam ser liberadas de qualquer tipo de impedimento, vergonha, que possam sentir de recuperar suas origens. A gente sabe que Deus é o único que pode apagar, né, todos esses séculos de apagar a identidade de tantas pessoas, tantos descendentes, e sabemos que, no final das contas, né, se Deus
está trabalhando com judeus e gentios, a pessoa não vai perder sua identidade em Yeshua, mesmo que não descubra que é um judeu. E também, assim, só lembrando, claro, acho que aqui não temos essa dificuldade, mas lembrando que não existe uma superioridade, eu não sou mais espiritual, ou eu não sou melhor se eu sou judeu ou se eu não sou judeu, mas a identidade é importante. E eu tenho assim pensado, né, de como é triste saber que houve todo essa perseguição, né, essa obrigação de gerações e gerações que não puderam realmente ter sua verdadeira identidade como judeus. Então, nossa oração é que Deus restaure, né, que Deus proporcione às pessoas, principalmente, o conhecimento de Yeshua, mas dentro do chamado de Deus, se a pessoa tem essa identidade como parte do povo de Deus, que ela possa, do povo de Israel, todos nós fazemos parte da comunidade de Deus, mas tem um papel especial e que nós estamos orando para que haja essa plenitude de ambas as partes, né? Então, graças a Deus por esse tempo de compartilhar. Então, a gente quer continuar orando por vocês, sempre que tiver alguma dificuldade, alguma necessidade de oração específica, né? Também compartilhar conosco. Nós temos vários grupos de oração e todos nós estamos empenhados. Nós temos nossa oração uma vez por mês. Pastor Vados pode fazer uma oração por esses irmãos, por essa comunidade, por essa congregação e por esses pedidos que foram feitos. Amém. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite por ouvirmos o que ouvimos do Jair e da Estela. Muito obrigado por aquilo que eles puderam compartilhar. Nesta hora nós queremos orar e clamar e interceder por eles como casal, pela comunidade, pela congregação que o Senhor tem dado a eles na responsabilidade. Oramos para que o Senhor levante ali na congregação irmãos e irmãs que possam sim ajudar em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles ali, todo o trabalho, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles para fazerem ali, né, ali em Curitiba, ali naquele bairro. Nós oramos para que o Senhor traga uma capacitação, o Senhor os revista do teu Espírito para que eles possam continuar servindo ao Senhor, manifestando o teu nome, que o nome de Yeshua venha brilhar ali naquele local, que o nome de Yeshua venha brilhar ali naquele bairro através desta congregação, Pai. Nós queremos orar e os abençoar nesse momento para que o Senhor continue sustentando, fortalecendo o coração dos meus irmãos, Pai. Por isso eu quero orar e os abençoar nesta noite em nome de Jesus. Amém. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.